Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Estourando a Bolha, hoje com a doutora Giovana, que veio falar sobre controladoria com a gente. Muito obrigado por o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É uma honra falar aqui, Estourando a Bolha. Acho que o tema será bem enriquecedor aqui para o pessoal. Com certeza. Vamos começar entrando já no nosso tópico principal, né? A ideia de falar de controladoria e o que é a controladoria hoje. Porque na minha época, no escritório que eu trabalhava, a controladoria era aquele setor que ficava lá no fundo, que fazia petições, fazia protocolo, no caso, coisa assim, puxava intimação. Imagino que isso tudo tenha mudado bastante para uma controladoria moderna hoje. O que é a controladoria hoje? Bom, vamos lá. A controladoria, na verdade, antigamente ela não tinha nem esse nome, né? Era conhecida como paralegal. É. Então, até os nomes, e hoje, enfim, que a gente vai mencionar também sobre legal ops. Então, hoje tem vários nomes novos aí no mercado, mas a controladoria hoje, ela tem um objetivo muito mais estratégico nos escritórios e departamentos do que efetivamente algo robotizado. Então, a gente faz uma análise de indicadores de desempenho da equipe, nós realizamos levantamento de dados, então a gente brinca muito que a controladoria é o coração do escritório, e o sistema de gestão ele tem que ser gerido pela área. Então, a controladoria ela vai muito além do que um simples protocolo, uma emissão de guia, isso são funções básicas que toda a controladoria precisa ter, mas também ela tem agora uma pegada muito mais estratégica, com foco na análise de dados, com a apresentação de tecnologia para os escritórios, porque a tecnologia ela está aí para ser utilizada por todos. E o escritório que não utiliza, ele acaba ficando para trás, né? Então é muito importante a gente ter essa análise estratégica. Eu acho que as controladorias atuais, elas têm vindo muito mais com essa visão estratégica do que uma controladoria manual propriamente, que vai fazer só um agendamento de prazo, só um protocolo ou só mesmo uma emissão de guia. Ela realmente busca ali algo mais voltado para dados e para realmente trazer informações para os sócios tomarem, né, decisões baseadas em dados e não só em achismo. Então, a gente brinca muito realmente que a controladoria é o coração do escritório. Uhum. Legal. É o coração e o cérebro, né? Porque tá entrando no estratégico também, já tá vindo para esse lado Com de certeza. tomar decisões também. Super legal. Você falou vários nomes ali, né? Que era paralegal, agora contadoria. E o nome que eu tenho ouvido muito é Legal Ops hoje, o Legal Operations. O que é? Tem diferença? É a mesma coisa? Consegue explicar? Consigo. Na verdade, o legal ops ele é diferente da controladoria, tá? A gente brinca muito que a controladoria, o legal ops é a evolução da controladoria. O legal ops ele veio de uma comunidade, o CLOC, criada nos Estados Unidos, e daí em 2019 foi criado aqui no Brasil o CLOB, que é a comunidade de Legal Operations do Brasil. Então, alguns legal ops de algumas empresas, mais até departamentos jurídicos, criaram essa comunidade e ela tem como enfoque habilidades, 12 competências dentro de uma mandala. Então, a gestão de fornecedores, a gestão do financeiro, BI, tecnologia, e a controladoria ela entraria como um tópico dentro dessa mandala. Uhum. Então, pense, na verdade, a gente pensa, por exemplo, em escritório de advocacia, uma área de pessoas, de cultura, e dentro dela envolvendo financeiro, envolvendo a controladoria, a gestão ali dos sócios. Então, o Legal Ops, ele é um avanço da controladoria e ele está com enfoque muito em departamentos jurídicos. Agora que eu tenho visto a entrada assim para escritórios de advocacia, justamente quando já se tem uma controladoria jurídica estratégica, né, e estruturada, porque não tem como aplicar de uma forma rápida as 12 competências. Então, é algo aos poucos que você vai construindo, então vai puxando uma área, vai incluindo outra área, justamente para aplicar. Então, até as próprias, tem vários cases de sucesso de Legal Ops, uma delas é o Guilherme Tossi, que é o Legal Ops da Gympass, que ele foi contratado justamente com o objetivo de trazer essa área, automatização para contratos. Então, eles estavam tendo muita dificuldade lá em relação a contratos, e ele foi justamente para trazer essa automatização, essa tecnologia dentro da área do Legal Ops.
Então, o LegalOps, ele chega para entender quais são as dores daquele escritório, daquele departamento, e realmente é a porta de entrada para a tecnologia, é a porta de entrada para novas ferramentas, e a gente fala dessa evolução, né, de controladoria para LegalOps. Então, elas não são a mesma coisa. Legal. Controladoria é bem mais especializada, num ponto X ali dentro do escritório, e o LegalOps, ele atinge mais áreas e mais pessoas dentro da organização. Legal, legal, faz bastante sentido. É tipo uma controladora com hormônios ali que cresceu e ficou power. Legal. Exatamente. E não é todo mundo que usa, por exemplo, todas as competências, né? Então, dentro das 12, tem empresas que falam: olha, Giovana, faz sentido para mim aplicar 5 competências da Mandala. Beleza. Então, não tem também uma obrigatoriedade de aplicar todas, né? Fica muito a Uhum. critério da organização e de como a empresa vê a área ali dentro. Legal, legal. Faz sentido. Tem que ser personalizado também, né? Não adianta querer implantar um projeto Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que é lugar, que não vai funcionar, né? Com O- certeza. Você falou muito de tecnologia, que eu acho que, dado o nosso contexto de inovação, de gestão, tecnologia agora está muito presente. É, a controladoria está se modernizando? Como é que isso tem acontecido? O que você vê de tecnologias que são indispensáveis para um departamento de controladoria possuir? Claro, é bom. A controladoria ela precisa de tecnologia para justamente ela se tornar estratégica. Porque se a Tá. gente não utiliza da tecnologia, as pessoas ficam naquelas atividades repetitivas e não vai trazer realmente essa possibilidade de uma análise de dados, de uma reunião com uma nova ferramenta, de uma presença em um evento, em alguma palestra. Então a gente vê que a controladoria ela necessita de tecnologia e hoje tem inúmeras ferramentas no mercado. Então, por exemplo, eu fui semana passada para a B2L, que teve a feira da Associação de Uhum. Lawtechs e Legaltechs, e nós temos várias ferramentas no mercado. Então, hoje tem inúmeros sistemas de gestão, hoje tem inúmeros robôs que realizam os protocolos, as emissões de guias, e realmente retira essas atividades repetitivas do controller e proporciona a ele essa ideia mais estratégica, né? Essa função com o intuito de tomada de decisões, e elaboração de relatórios e indicadores. Então, a tecnologia ela tá aí para ser utilizada, tem muita coisa legal no mercado e a controladoria também é uma área responsável por trazer essa tecnologia para o escritório. Então, é ela que precisa pesquisar, precisa saber mais o que está acontecendo no mercado, justamente para apresentar para os sócios, para os diretores, o que tem. E Uhum. foi o que você falou, é muito personalíssimo. Então, às vezes, um escritório precisa de um robô para emissão de guias e o outro escritório precisa, na verdade, de só um sistema de gestão que ele não tem. Então, é necessário também que as pessoas que atuam na área da controladoria, elas entendam a visão estratégica mesmo do negócio, do Uhum. escritório, justamente para aplicar o que faz sentido ali para eles. Legal, legal. Enquanto você fala em tecnologia, tipo, imagino que tem alguns grupos de softwares que a gente pode estar pensando, né? Tem parte que faz mais a gestão dos prazos, tipo, sei lá, Astria, Preâmbulo, coisa assim. Tem os que já trabalham com coisa mais de robô, né, que você falou, de automação, de peticionamento, de protocolo. Qual assim, é o leque de tecnologias que não pode faltar dentro da controladoria? Eu entendo um sistema de gestão, então esse primeiro grupo que você citou, é muito importante ter uma ferramenta de gestão que integre todas as áreas. Então a gente vê muitos escritórios que têm áreas de consultivo, de contencioso, do financeiro, a parte de contratos e prestação de serviços do escritório com os clientes. Então tudo isso a gente consegue integrar numa única ferramenta. Então, Tá. isso eu assim entendo como profissional da área indispensável ter um sistema de gestão, seja ele qual for. E também, dependendo da demanda, do volume, a necessidade, por exemplo, eu não abro mão de ter um double check de publicações. Então, Giovana, o meu sistema de gestão, ele puxa as publicações. Ele Uhum. traz isso, mas ao mesmo tempo, pode ser que tenha um erro. Então é muito importante que tenha uma empresa, um robô, um double check para a gente fazer essa conferência de tudo que a gente recebeu no sistema de gestão, a gente também tem recebido Uhum. dessa segunda empresa. Mas por uma segurança, uma garantia, não necessariamente que o sistema vai errar, mas é sempre bom a gente ter essas precauções, justamente quando se fala de prazo, né? Porque quando o Uhum. escritório perde um prazo,
é um erro irreparável, enfim, e de dinheiro até questão de valores, até o escritório pode ter para desembolsar, né, e pagar no lugar do Uhum, cliente, mas a questão reputacional é muito séria. Então, é muito importante ter realmente essas ferramentas que possibilitem uma double checagem e uma segurança maior ali dentro uhum, da conferência dos prazos. Então, esse é uhum. um primeiro momento ali seria o sistema de gestão e ter um double check. Um segundo Uma momento seria redundância, né, ali que você isso, trabalha. Uhum, seria mais a questão das necessidades daquele escritório. Então, vamos pensar um escritório que tem muitos processos massificados. Então, ele tá. precisa, por exemplo, ter um robô de protocolos, porque o tanto de tempo que se perde ali da equipe fazendo protocolos, um robô pode auxiliar nesse sentido. Então, esse segundo grupo seria mais para atender as necessidades ali do escritório. Acho que o básico para qualquer escritório é um sistema de gestão. Num segundo momento, analisar ali quais são as necessidades. Ah, Giovanni, eu quero muito que um sistema de busca de jurisprudências que não seja o Jus Brasil, por exemplo, que todo mundo usa. Eu quero algo mais especializado, que eu consiga pesquisar. Então, tem já algumas ferramentas no mercado, ou de legal design, né, para Uhum. trazer um contrato de prestação de serviços, um relatório ali de acompanhamento processual mais elaborado. Então, hoje tem outros grupos, e daí eu acredito que esses outros grupos fiquem em segundo plano, justamente que esse sistema de gestão atenda ali as dores e as necessidades de cada departamento ou escritório. Legal. Legal, faz bastante sentido. Você falou um pouco sobre a parte do robô, né, para quem tem massificado e tal. E me veio um pensamento que hoje a gente tem muito escritório que não vive mais de contencioso, né? Vive de consultivo, não tem medo de contencioso, nem quer chegar perto disso. A gente tem também controladoria pro lado do consultivo, tecnologia para esse meio. Você já teve experiência com isso? Claro, na verdade, a controladoria ela se mantém para ambas as áreas. Então, controladoria jurídica, a gente pensa para atender ali o escritório, seja ele consultivo ou seja ele contencioso. E o consultivo também é importante, porque a gente brinca que às vezes é até mais sério o prazo que você está alinhando com o cliente do que com o juiz ali no processo Uhum, judicial. Então, é importante criar ali fluxos e procedimentos, então ter um SLA de resposta para o cliente, vamos supor ali 5 dias do recebimento da demanda por e-mail do cliente, o agendamento do prazo, e, e é importante também ter ali na ferramenta de gestão uma diferenciação de processos e projetos, né? Projetos a gente chama de projetos consultivos, e agendar esses prazos para a equipe, da elaboração de um contrato, da revisão de um acordo de sócios, enfim. Eu tive recentemente, estou tendo também recentemente uma experiência com um escritório aqui de Curitiba, a WSA, que eles são focados em consultivo, né? uhum. Então, societário, empresarial, e com isso eu foquei em um sistema de gestão para uma escolha deles que fosse voltado para o consultivo, justamente para atender as demandas deles, porque eles têm muito pouco volume de contencioso, então eles pediam muito a necessidade de ser algo visual. Então eu acho que essa também é uma grande diferença do contencioso para o consultivo, que os advogados eles procuram algo mais visual, porque às vezes esses sistemas de gestão tradicionais de contencioso eles acabam sendo muito robustos, então o consultivo ele tem essa pegada ali de ser mais visual, de ter realmente agendamento de prazo, porque é importante uma entrega no cumprimento ali do prazo e estabelecer de fato fluxos e procedimentos para que atendam ali as expectativas do cliente e passe ali pela agenda de todo mundo, porque, por exemplo, o consultivo muito é timesheet. Uhum. Então, a ferramenta de gestão, ela também proporciona isso lá no faturamento final do escritório no mês. Então, a equipe gera ali o timesheet e automaticamente já vai para o financeiro faturar. Então, Faz a sentido. importância ali realmente da aplicação do consultivo também em controladoria para ter essa conferência de prazos. Por exemplo, no WSA a gente faz reuniões de acompanhamento de todos os projetos, uma vez por semana, então a gente senta e vai passando projeto por projeto do cliente, se precisa fazer um follow em alguma atividade, se precisa concluir ou encerrar aquela demanda. Então, a controladoria jurídica, ela atende todas as áreas, lógico que cada uma tem a sua particularidade, como eu te falei, ali já apresentei algumas diferenças do consultivo para o contencioso,
Uhum. mas é muito importante todos estarem integrados no mesmo sistema, né? Pensando num escritório que tenha ambas as áreas, para tudo estar interligado, até para extrair dados de quanto foi produzido no contencioso, quanto foi no consultivo. Então, o consultivo ele também precisa dessa gestão por uma área de controladoria jurídica. Legal, legal. Quando eu penso assim no consultivo, acho que o maior desafio que vem na minha cabeça é justamente isso de entregar no prazo, porque não tem um prazo, teoricamente, né? Não tem um prazo fatal, não tem um peremptório, alguma coisa assim que vai ser penalizado imediatamente o advogado se não entregar. E aí eu vejo muita dificuldade dos escritórios trabalharem com esse tipo de entrega. Eles conseguem zelar pelo prazo fatal. Quer dizer, geralmente entregam no último dia do fatal, no máximo um dia antes, né? Mas garante ali a entrega. Agora, no consultivo, esse desafio parece que é maior, assim, a dificuldade de manter os processos andando, entregando, né, sempre dentro do prazo. Tem alguma dica para quem é escritório consultivo e está tendo dificuldade de entregar as coisas para os clientes dentro do prazo, né, fazer os follows com os clientes, às vezes, dentro do prazo também? Eu acho que uma ferramenta bem bacana é o Workflow. Hoje várias plataformas de gestão elas já proporcionam isso, e se não for também dá para ser criado algo dentro de um PPT para a equipe, para justamente entender o workflow, né? Ali o conjunto e o fluxo de atividade de todo mundo dentro daquela cadeia. Então vamos pensar que a atividade é elaborada internamente por um trainee estagiário ou por um advogado júnior. Ela vai passar daí por uma revisão do advogado pleno ou sênior, e a entrega é feita pelo diretor, supondo, né, um fluxo aqui modelo. Nisso, a gente vai estabelecer esse fluxo e que isso tem que ser cumprido em 5 dias. Então, para ser cumprido em 5 dias, o advogado júnior vai ter 2 dias, o advogado sênior ou pleno vai ter um dia útil. Então, estabelecer fluxos e procedimentos e ter um manual de procedimentos internos, até mesmo para pessoas que estão entrando no escritório ali, saber como funciona para o atendimento. Então, acho que uma dica para esses escritórios consultivos é estabelecer esses fluxos, utilizar de workflows para cumprimento desses prazos. E também treinar o cliente, né? Às vezes o cliente ele está acostumado a demandar da gente fora de horário, então realmente entender ali qual é o tipo de cliente que vocês atendem para estabelecer os fluxos. Então, às vezes o cliente exige 48 horas, então não tem muito o que fazer. Então é Uhum. mais a questão de saber negociar com o cliente e estabelecer esses fluxos internos. Entendi. Entendi, faz bastante sentido. Você usou pela segunda vez a palavra SLA. Consegue explicar para os advogados o que é SLA? Porque não é algo muito SLA presente. É. é o cumprimento de prazo. Então, a gente estabelece um prazo para o cliente. Então, vamos supor, eu estabeleci um SLA de 5 dias úteis para responder o Matheus em uma demanda que ele me solicitou, eu, Giovana, advogada, vamos supor, um contrato de prestação de serviços. Então, realmente, é o prazo que eu tenho, são 5 dias úteis. Então, vamos pensar aqui num prazo judicial, é o Uhum. SLA de 5 dias úteis para eu cumprir essa demanda É para o o meu cliente. prazo interno, digamos assim, né? O não judicial, né? Exato, exatamente. Então, é o prazo que o consultivo chama ali para o cumprimento daquela demanda, e aí o SLA é algo discutível, né? Então, e Uhum. negociável. Então, vai ser muito de escritório para escritório o cumprimento daquela demanda. Entendi. Uma coisa que eu não sou especialista em controladoria, nunca trabalhei nesse setor, né? Sempre tive do lado dos advogados, né? Do peticionando mesmo. Por que a gente não pode montar um SLA dentro do escritório pro contencioso também? Tipo, a maioria dos escritórios trabalha com D menos, né? Eu tenho que protocolar algo 2 ou 3 dias antes do fatal, acaba sendo um dia antes do fatal, geralmente. Tipo, existe a possibilidade de trabalhar com um escritório onde eu tenho um prazo, abrir o prazo já tem que cumprir ele? É feito isso? É recomendado isso? Ou não? A regra é CD menos mesmo? É recomendado, sim, que, por exemplo, vamos pensar aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que é expedido a intimação, tem 10 dias para leitura e daí efetivamente começa a contar o prazo judicial, né, Uhum, valendo. Então, tem escritórios que utilizam já a contagem desses 10 dias que, em tese, não está correndo o prazo, eles já cumprem a demanda, e quando abre efetivamente o prazo no sistema, eles já cumprem. uhum, Isso, na verdade, é o melhor dos mundos. tá. Então, o importante é ter realmente uma controladoria que trabalhe com isso. Hoje, eu defendo pelo menos para 10 e 15 dias prazos judiciais o cumprimento no D-2.
Então, né, 2 dias antes do prazo fatal no sistema ser cumprido, e aí esse D-2 é o prazo de protocolo. Então, o advogado ele entrega, na verdade, num D-4 ali, porque vai passar por uma revisão e daí a entrega do protocolo para a controladoria, em caso de controladorias que já fazem protocolos. E então, o melhor dos mundos, sim, é já da expedição já cumpriu o prazo. Mas a gente tem uma cultura do advogado sempre deixar para a última hora. Então, é a controladoria ali trabalhando com os advogados para que eles cumpram cada vez antes. E rola você falou a controladoria trabalhando. Eu imaginei um cenário de, sei lá, a gente tem um escritório, está montando uma controladoria, ou já tem a controladoria funcionando, e ela está batalhando para trabalhar com SLAs, né, D+, ou até com D-2 ali, 3, alguma coisa assim. E a gente tem os advogados que estão ainda entregando no D-1, no dia fatal, coisa assim. Existe esse atrito entre a controladoria e os advogados? Como que funciona isso? Existe. É bem comum, tá, os advogados odiarem a controladoria e, e realmente é uma cultura que o controle ele precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu utilizo e já utilizei, né, atualmente não estou utilizando, mas já utilizei a cultura do chinelo, por exemplo. Então eu tinha uma foto de um chinelo, então eles sabiam que quando eu mandasse aquele chinelo era porque realmente eles precisavam entregar aquela demanda. Então acho que o importante é saber negociar ali e lógico, ele levava muito na brincadeira, mas eles sabiam que era sério. Uhum. E tem escritórios e até tem uma autora voltada para a controladoria, que é a Samantha Albini, que no livro dela ela coloca como um dos conselhos ali, orientações para os sócios o advogado não está cumprindo os prazos exigidos da controladoria, vai ser descontado diretamente do variável dele no trimestre, no final do mês. Então, tem escritórios que utilizam da ferramenta da remuneração para que os advogados cumpram. Uhum. Eu particularmente não concordo. Eu acho que é muito mais uma cultura que precisa ser cultivada dentro de um escritório do que efetivamente a gente mexer em algo tão sério que é a remuneração. Mas, Uhum. de qualquer forma, tem escritórios massificados, enfim, de grande volume que eles utilizam realmente para ter essa forma de fiscalização e de cumprimento dos prazos. Mas acho que é muito uma cultura que precisa ser trabalhada. Até tem um outro controller que foi controller por muito tempo, hoje ele é consultor, o Fabiano Marcorato, que ele era conhecido como o Diabinho, por ser o controller, porque ele, quando ele chegava, ele era, não, na verdade era o mensageiro do diabo, se não me engano. Quando ele chegava era algum problema. Então, o controle ele precisa realmente trabalhar e eu acho que ter a equipe como seu aliado, né? Porque ele vai estar muito entre os sócios e a equipe, né? As equipes todas, porque você acaba trabalhando com todas as áreas. Então, você Uhum. está ali nesse meio termo e você precisa saber lidar tanto com uma quanto com a outra, principalmente porque você vai ter informações muito relevantes que a equipe não vai saber e que os sócios precisam saber, e às vezes extrair um relatório ali de desempenho de uma equipe pode causar uma demissão ou uma contratação e que não é culpa da controladoria, né? É o que está no sistema. Mas, dependendo das pessoas, é difícil entenderem que não é culpa ali da controle. Uhum. Por isso é muito importante a gente trabalhar, de fato, essa cultura de que a controladoria não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução, e trazer realmente a área como sua aliada e não sua Sim. inimiga. Até porque, assim, se eu trabalho no escritório, e na minha experiência não era assim, mas se eu trabalho no escritório, que existe uma SLA, e eu sei que, pô, 10 dias vão estar me cobrando já, e eu tô super longe de perder meu prazo, e por estar me cobrando eu vou entregar as coisas no prazo, e não, vou poder dormir tranquilo, que eu não tenho nada pra perder, eu ia ficar muito feliz com isso, sabe? Tipo, porque querendo ou não, a gente deixa pro último dia, mas é aquela procrastinação que a gente não gosta, e a gente sofre com isso, né? A gente morre de medo de perder prazo. Então, imagino que se trabalhando bem a cultura, você consegue se tornar um aliado do advogado, né? Tipo, passar essa Com mensagem. certeza. E poder dormir, né, em paz, que não tem Sim. nenhum prazo ali aberto, correndo, eu acho que isso é importante. Até eu já ouvi de um sócio isso: "Giovana, eu durmo em paz e saber que eu tenho uma controladoria eficiente", porque como a gente conversou ali anteriormente, quando se pede um prazo ou se pede ali um prazo de cliente, que a gente pode perder o cliente de uma vez só, num caso de consultivo, vai muito além do que dinheiro, né, vai reputação, vai a imagem do escritório, então a gente precisa Uhum. tomar muito cuidado e até os clientes, eles têm visto com outros olhos quando um escritório tem. Eu já vi cliente perguntando
se o escritório tem controladoria, justamente porque, puxa, realmente ele é estruturado, Uhum. funciona, então até um diferencial competitivo hoje em escritórios de advocacia terem uma área dessa para trazer essa segurança para os clientes. Legal. E entrando na parte que você falou de cliente, né? Eu fiquei pensando, a controladoria se envolve no relacionamento com o cliente, ou o ideal é não se envolver? Tá dentro das atribuições dela isso? Como que está sendo estruturado geralmente? Vai depender muito de controladoria para controladoria. Tem algumas que se envolvem, tem algumas que não, tá? A grande maioria se envolve porque, por exemplo, envio de relatórios de auditoria, de acompanhamento processual, enfim, é a própria controladoria que envia normalmente. Tem Uhum. escritórios que têm a controladoria também como responsável pelo comercial do escritório. Então, ela que faz a elaboração dos contratos de prestação de serviços, ela que faz o controle dos prazos de vigência. Então, puxa, tá vencendo o nosso contrato, Matheus, vamos renovar por mais um ano, ou enfim. Então, Uhum. ela também pode ter essa tarefa, né, do comercial, e aí ela vai trazer muito mais esse contato, essa comunicação com os clientes, justamente porque o envio do contrato, a solicitação de assinatura, e-mail de boas-vindas, todos são feitos pela controladoria jurídica. Entendi. Mas daí a controladoria começa a virar tudo, né? Vocês, coitados, tem Virar que legal ops. virar legal office, verdade. Daí é o hormônio que tem que tomar e virar legal office. Exato, por isso que tem que ser aos poucos, justamente para trazer essa estruturação. Não dá para jogar tudo na controladoria de cara, e assim, não é uma controller que vai salvar o escritório, né? Precisa realmente ter uma equipe para fazer tudo isso girar e funcionar. Tem inclusive até possibilidade de controladorias terceirizadas hoje no mercado. Então tem Legal. pessoas que saem de escritórios e elas montam suas empresas, e tem alguns escritórios que contratam terceirizada, preferem não ter internamente, sai de certa forma um custo um pouco mais barato, pensando em, sei lá, numa pessoa CLT, algo nesse sentido. E tem então hoje vários tipos de controladoria, terceirizada, remota e presencial, enfim, e legal ops. Então, hoje o que não falta é mercado para essa área. Uhum. Que legal. Que legal. E eu olhando especificamente para isso, assim, quem hoje está querendo começar a estruturar uma área de controladoria, tipo, não tem, ou tipo, tem um estagiário que sabe, tá ali coitado sozinho, e eu quero realmente começar a olhar para isso no meu escritório. Qual que é o primeiro passo? O que que você recomenda? Eu acho que no primeiro passo é contratar uma pessoa experiente na área, né? Então, ter ali uma pessoa controller, porque eu percebo muito que alguns escritórios, e a pessoa não quer advogar, vamos jogar na controladoria. Não, é uma área que as pessoas precisam gostar, porque são Não é o atividades que sobrou diferentes. ali. Exato, não é o que sobrou. Então tem que ser a pessoas que querem a área, ou, por exemplo, eu vou me candidatar para essa vaga, porque eu quero entrar nesse escritório, quero ir um dia para uma área específica lá dentro, então vou entrar pela controladoria. Então Uhum. também não é ponto de escada a controladoria, tem que ser realmente uma pessoa que queira aquilo. Hoje tem muita oportunidade nesse mercado, tem várias empresas já especializadas em contratação de controllers, e então acho que no primeiro momento é contratar uma pessoa especializada e dar autonomia para essa pessoa. Então, para que essa pessoa possa trazer sugestões de novos fluxos, de novos procedimentos, de aplicação de novas tecnologias, o escritório ele precisa estar disposto a mudar, porque querendo ou não, quando se implementa uma controladoria, a gente mexe na ferida. Então, aqueles advogados que estão lá há muito tempo no escritório, que falam assim, eu sempre fiz assim e nunca deu problema, vai ser realmente um desafio para a equipe, para realmente mudar essa ideia de que a gente não precisa mudar. Não é porque não perdeu prazo controlando numa planilha de Excel que a gente precisa manter a planilha de Excel para sempre, né? Então, a Faz gente sentido. precisa trazer essa cultura. Acho que no primeiro momento é contratar uma pessoa especializada na área ou uma consultoria. Hoje também no mercado tem várias consultorias, eu sou consultora, tem então, outros no mercado que chegam, fazem um diagnóstico de como está o escritório, o que precisa ser feito, se precisa contratar. Às vezes, eu já vi um caso, por exemplo, faz uns 2 meses, de um advogado que ele era coordenador do trabalhista, ele não estava feliz naquela área, e eles contrataram uma consultoria em controladoria, verificaram que ele tinha o perfil de controller e eles ofereceram a oportunidade e ele ficou muito feliz, porque era o que ele queria, ele Uhum. está gostando muito da área, saiu do trabalhista, tá hoje em controladoria,
Então, às vezes, a gente tem já pessoas estratégicas dentro do escritório que a gente precisa ter esse olhar mais técnico para puxar para a área de controladoria. Legal. Então, acho que com uma consultoria, contratar uma pessoa especializada e realmente trabalhar essa cultura de modificação do pessoal ali interno para entender que só tem ganhos ali Legal. dentro da área. Legal, uma baita dica. E aí, para a gente fechar, que estamos chegando aqui no nosso tempo, para quem está ouvindo a gente e está pensando em entrar nessa área, né? Geralmente tem muito advogado interessado nisso. Eu vejo muito advogado com perfil de gestor, tipo que nem eu, assim, que eu fiz faculdade de direito, mas já tinha feito administração, fiz direito de perdido, assim. Eu acho que é um pessoal que se interessa muito pela controladoria. Eu tinha essa curiosidade na época e a gente recebe muita gente perguntando sobre isso. Tipo, para quem quer entrar nesse meio, né, você falou que tem muita oportunidade. Qual que é o primeiro passo para tentar uma vaga de controladoria, para começar a se especializar nisso? Acho que no primeiro passo é buscar cursos extras curriculares, porque hoje foi o que você mencionou. Hoje na faculdade a gente não aprende isso. Não existe Uhum, uma matéria de controladoria. Então, os advogados eles não são treinados e não estudam para se tornarem gestores, porque um controller é um gestor de um escritório. uhum. Então, é buscar pós-graduações que hoje já tem no mercado de gestão para escritórios, cursos, tem vários cursos no mercado sobre controladoria, muitos livros também que são interessantes, porque hoje eles pedem pelo menos um requisito mínimo, que é ter esses cursos e saber algumas plataformas de gestão, saber mexer, porque querendo ou não, quando um advogado que entra no escritório ele tem dúvida no sistema de gestão, ele vai na controladoria. Então, o controle ele também precisa ter esse conhecimento em sistemas de gestão para poder modificar, elaborar relatórios, extrair dados. E, e eu acho que é também estar muito em eventos. Os controllers do Brasil todo, eles fazem muitos eventos sobre o tema, palestras, é, muitas comunidades no WhatsApp. A gente tem várias comunidades no WhatsApp de controllers, de grupos de trocas de experiências. Então, tem grupos, por exemplo, do sistema X para conversar. Ah, e você consegue fazer tal coisa? Como que você faz tal relatório? Então, hoje tem um vasto mercado, tem várias pessoas nas redes sociais, então, por exemplo, eu também eu compartilho muitas dicas dessa área de controladoria nas minhas redes sociais, tem várias outras pessoas que fazem isso também. Então, acompanhar essas pessoas para ver o que está sendo discutido no mercado, quais são as novas ferramentas, quais são a implementação de métodos, de fluxos que eu posso aplicar ali no meu escritório, que às vezes eu não pensei. Então, acho que num primeiro momento é abrir ali o coração e o cérebro para novos cursos que de fato não são proporcionados ali na graduação e buscar referências no mercado para conversar, para trocar ideias, porque tem muita vaga de controladoria hoje no mercado, porque há uma necessidade e há uma dor dos escritórios e precisa ser uma pessoa especializada para poder entender e aplicar ali as ferramentas necessárias. Show de bola, faz muito sentido. Acho que vai ajudar bastante o pessoal. Como que o pessoal consegue te encontrar, né? Quem quiser ajuda, se quiser uma consultora especialista, quiser conversar contigo, como é que eles podem te achar? Bom, podem me procurar no Instagram, tá aqui, né, o arroba Gica Soares, que é o meu apelido. Então, desde pequenininha, falei, não vou mudar, vou deixar Não vai virar exatamente a doutora esse, Giovana? não vou virar doutora. Então, esse é o meu perfil no Instagram. Meu LinkedIn também, tá? O meu nome, Giovana Soares. Mas podem me mandar mensagem ali pelo Instagram, tem o meu link do WhatsApp, e a gente consegue conversar, marcar mentoria, marcar consultoria, enfim, acho que tem aí muita coisa para a gente trocar de experiência. Show de bola. Obrigado por topar o convite aqui com a gente. Foi realmente muito bom. Eu que vim advogado das antigas, né? Eu sou novo, mas da minha época a controladoria estava começando ainda, então super bom ouvir o quanto cresceu. E acho que vai ajudar muitos advogados que participam aí do programa. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço, Matheus, pela oportunidade de falar também sobre esse assunto, né? De mostrar que é uma área que está crescendo, que precisa ser fomentada em escritórios e departamentos. Então, obrigada pela oportunidade e espero que tenha contribuído para o pessoal que está assistindo. Tá bom. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.